Boas-vindas a mais um episódio do Dona Cash. Hoje eu tô aqui com uma mulher incrível que tem muito para compartilhar do mundo feminino, do mundo materno, do mundo nutricional. Estou aqui com Camila Nacal. Prazer. Prazer, Camila! Gente, ela é mãe, nutricionista, atende o público materno e infantil. Vamos bater um papo bem legal. Você que é mãe, tá aí surtando, que seu filho não come direito ou que você não consegue conciliar as 1000 tarefas da vida materna. Vamos entender aqui como vamos ajustar tudo isso, tá? Camila, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui. E me conta, qual é o maior desafio de uma mãe na hora de ajustar a rotina, mesa de trabalho, conciliar tudo isso? Qual que é o grande desafio? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você hoje. E, bom, respondendo a sua pergunta, acho que o maior desafio mesmo acho que conciliar tudo e saber priorizar. Eu fui aprendendo, assim, não sou expert, mas assim, eu fui aprendendo a priorizar e não querer ser 880, ter ali um meio do caminho, porque às vezes a gente se perde querendo ou fazer, tipo, dar tudo ou nada. Então, acho que encontrar esse caminho do meio, esse equilíbrio, tanto na saúde, né, na alimentação, eu acho que é isso que vai trazer, assim, resultados. Ser constante, pequenos passos, e eu acho que assim, dessa forma, você vai conseguindo, né, conquistar os objetivos na saúde, assim. Exatamente, um grande desafio de nós mulheres é que a gente quer ser perfeito em tudo, né? Perfeição. A gente quer ser 880, a gente quer performar bem em todas as áreas e muita gente pergunta, isso, como que você dá conta? E eu falo que eu não dou conta. Eu dou conta não dando conta de tudo, porque se for para dar conta de tudo, a gente não dá. E a gente se permitir entender que nem todas as áreas da vida a gente vai ser nota 10, existem ciclos, né? Exatamente. Existem algumas áreas que a gente vai ser 8, 7, que a gente tá performando 10, depois os tempos mudam. É assim que a gente vai lidando, né? Exatamente, eu acho que é esse o caminho mesmo. Entender que vai ter momentos, né, que a gente vai ser nota 10 em um, nota 7 em outro, e que faz parte dessa caminhada. E eu acho que é isso. Exato, e vamos lá. Você me falou que você atende, né? Sim. Você já atendeu quantas mães aí ao longo desses 10 anos? Gente, ela atua 10 anos. Gente, eu não cheguei a contar. Mais ou menos, assim, por cima. Acho que mais de 500, sim. Com certeza. Quando a gente atende muitas pessoas no 1 a 1, a gente começa a entender muito de padrões, né? Sim, sim. E por mais que existam perfis diferentes, a gente entende que tem um padrão de pessoa que procura a gente. Sim. Qual que é o padrão de pessoa que te procura? Do público materno? Sim, das mães eu vejo que a maior dificuldade é essa, assim, de conseguir inserir. Então, por isso, depois que eu me tornei inserir os novos hábitos, nova alimentação, né? Então, depois que eu fui mãe, eu fui buscando muito esse meu autoconhecimento, por sentir essa necessidade, e entendendo também muitos padrões, muitas crenças que me limitavam também. Eu consegui, eu mesma inserir, né? As estratégias e tudo mais. E a partir do momento que eu consegui descobrir, né, desbloquear algumas dessas crenças, eu consegui, assim, eu não consigo porque eu não tenho tempo, ou eu não tenho ajuda. Então, eu saí do papel muito de vítima e assumi esse protagonismo, né? Claro que entendendo o meu ritmo, porque não tem como eu me comparar, às vezes, com a realidade de outra mãe. Então, eu fui entendendo isso, entendendo aquilo que eu conseguia fazer e para poder também passar para essas mães, que eu vejo que a maior dificuldade delas é justamente essa, né? Conseguir destravar, desbloquear alguns pontos e enxergar uma solução para aquilo que ela está vivendo. Né? E o que ela vive? É a criança que não come direito? É ela que está acima do peso? Acho que, o que acontece? Se for o cuidado com ela, é muito assim, dela não conseguir, às vezes, ter tempo, ser o dia muito corrido, conciliar casa, trabalho, filho. Então, eu vejo que essa sobrecarga, né, de certa forma, é um ponto que acho que dificulta muito ela conseguir ajustar tudo. Então, acho que seria esse o ponto de maior dificuldade. E isso não só da mãe, né?
toda pessoa que quer Sim. crescer, toda Sim. pessoa que quer crescer vai se sentir cansada e sobrecarregada. Porque quem quer crescer, puxa demanda para si. Sim. E a célebre frase de quem quer crescer é: eu não dou conta. Então, quem fala que não dá conta é porque é a pessoa que quer crescer. E aí, pra gente dar conta, a gente tem que entender o que é prioridade, Sim. o que dá pra gente fazer, o que dá pra Sim. delegar. Sim. E principalmente nesse universo de não dar conta, manter a nossa frequência alta, né? Porque Exatamente. eu tenho muitas alunas mulheres, 99%, Sim. mães, a maior parte são mães solteiras, que aí fica pior ainda. Mas- E eu observo que elas estão sempre num ping-pong entre se sentirem culpadas ou se vitimizarem, se comparando com outras mulheres. Ah, mas ela consegue, mas ela tem apoio, eu não tenho, mas ela tem o pai presente e na minha família não tem. Ou elas não se vitimizam e se culpam. Puxa, mas eu não tô sendo boa para os meus filhos, eu queria ser melhor, eu queria dar mais. Você também observa isso? Super. Eu observo também esses tipos, né, de comportamentos. E aí eu tento trabalhar justamente esses pontos, né, dela conseguir enxergar, entender, traçar soluções, assim, de quebrar talvez grandes tarefas que às vezes é muito complexa na cabeça dela em pequenas, para ela conseguir aos poucos ir atingindo esse objetivo dela, né, conquistando aos poucos e ter paciência. Eu acho que é paciência, né, meu marido sempre fala, você tem que aprender a curtir a jornada, você tem que aprender a curtir o caminho, né? E muitas vezes a gente quer ali um resultado rápido, quer uma coisa para ontem, e muitas vezes isso atrapalha a gente no meio do caminho, né? Porque vão ter obstáculos, vão ter desafios, e acho que o meu papel na parte da saúde é esse de conseguir ir guiando e vendo talvez soluções, né? Para esses altos e baixos que vai Altos ter. e baixos. Eu acho que, independente do cenário, do contexto que a pessoa esteja vivendo, o caminho de olhar para si mesma é muito importante. Eu já atendi, quando eu era nutricionista, atendi muitas mães no consultório. Sim. Eu atendia muitas crianças com doenças mesmo graves, Sim. com obesidade mórbida, já atendi. E sempre que eu atendia, eu via que a própria mãe também estava acima do peso. A criança era um reflexo. E a própria mãe não conseguia controlar a compra do supermercado para ela. Então, vamos supor que eu sou mãe e eu sou viciada em doces. Como é que eu vou fazer o meu filho não comer? Né? Então, é espelho. Então, às vezes a gente quer mudar a nossa casa, e não só com relação mãe e filho. Relação mulher e marido, relação mãe e pai. Filha e pai, irmãos, qualquer pessoa que more na nossa casa com a gente. Quando a gente primeiro se transforma, o resto ecoa. Exatamente. Né? Então, isso de a gente ser a transformação que a gente quer ver no mundo, começa pela gente. E eu tô falando assim, parece bonito, mas é difícil, é desafiador. É desafiador mesmo. Porque aqui a gente tá falando, a criança vai romper um ciclo de 6 anos que ela tá. Às vezes de 4 anos que teve introdução alimentar. Sim. A mulher, ela vai ter que romper um ciclo de 20 anos que ela tem o mesmo hábito. 30 anos. Tem mulher que há 40 anos é viciada em doce. Sim. Na sua cabeça, qual que é o principal passo? Falo o seu, depois eu falo o que eu falaria para uma mulher que, puxa, eu sou 40 anos viciada em doce, eu como 50 anos mal. Eu não consigo mudar nem para mim, que dirá para o meu filho. O que você diria para uma mulher dessa? Acho que o primeiro ponto eu falo por mim, porque muito tempo também eu vivia olhando mais para fora do que para dentro, assim, olhando nesse ponto de vítima, né? Então, a partir do momento que eu consegui olhar para mim, olhar os pontos, né, que eu precisava rever, mudar, isso externalizou. Então, dessa forma eu consegui identificar os pontos, os gatilhos, e por meio desse conhecimento, você consegue identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, e conseguir traçar ali um caminho. Né? Então, a partir do momento que eu consegui fazer essa transformação interna, desse olhar, porque muitas vezes a gente acha que o problema não é nosso, né? O problema é o outro, o problema é o ambiente, o problema são as pessoas, e isso até parece talvez muito óbvio, mas quando a gente está vivendo, não é tão óbvio assim, né? Acho que a gente vai
percebendo isso com o tempo, né? Então, acho que trazer esse olhar, acho que é um primeiro passo, assim, para você conseguir sair desse ciclo, né, do hamster na rodinha. Ciclo do hamster, na roda infinita, na corrida infinita. Sim. O que eu entendo é o seguinte: independente da situação de vida que a pessoa esteja vivendo, se a mulher é mãe, se não é mãe, se é solteira, se é casada, se é viúva, o que está acontecendo? Não importa. Uhum. Olha para você, entende que a sua vida importa. Uhum. Então, acredito que eu querer estar bem comigo mesma é um ato de amor para mim, para a minha vida. Eu não vou conseguir amar bem um marido, eu não vou conseguir amar bem um filho se eu não estiver me amando. E aquilo que eu coloco dentro da minha boca, aquilo que eu ingiro, a forma como eu lido com o que eu como, é o mais alto ato de amor próprio. Uhum. Então, independente de qualquer coisa, de quem eu tenha que cuidar, de quem eu tenha que gerir, tem eu primeiro. Sim. E eu importo. Ou você importa. Então, quando a gente inverte as prioridades, a nossa vida bagunça e fica caótica. É o primeiro Deus, depois eu, depois o mundo. Uhum. E geralmente a mãe, né? Ou a mulher que se perdeu de si, independente dela ter filhos ou não, o que ela faz? Às vezes ela até coloca primeiro Deus, às vezes não. Mas aí, depois o mundo, depois a empresa e por último é ela. Sim, exatamente. E aí a vida toda vai bagunçando e ela sente que vai perdendo o rumo das coisas, a força, sabe? Uhum. Então, primeiro Deus, depois você. E eu acredito muito também, hoje, né? A gente vive numa geração de mulheres cansadas, né? Muito. Então, às vezes ela não aprendeu a se cuidar, às vezes ela não se ama, fica difícil. Mas às vezes ela tá cansada. O que você diz pra essa mulher que tá cansada? Olha, eu vivi muito tempo também cansada, né? Quando eu tive meus 2 filhos, eu vivia cansada, eu vivia até sem autoestima, vivia me sentindo, enfim, inferior. E eu acho que é, assim, olhar... eu acho que é isso, se amar, sabe? A partir do momento que você se ama, acho que as coisas mudam. Porque por muito tempo eu não conseguia me amar, sabe? Me amar, me aceitar. E eu acho que isso me deixava mal comigo mesma. Então, eu acho que é se amar, ter aquela... Sabe quando a gente vai dar um conselho pra uma amiga? E a gente é toda amorosa, a gente é toda paciente. E por muitas vezes a gente mais se machuca do que se transmite pra você coisas positivas. Então, acho que é isso, assim, trazer pra você o conselho que você daria pra sua amiga, né? Com todo amor, com todo cuidado, e não ficar te dando chibatadas, né? Assim, eu acho que muitas vezes a gente se sente cansada por isso, porque a gente fica se cobrando muito, se comparando muito. Então, acho que é trazer esse olhar amoroso pra si, né? Acho que esse é um ponto importante, assim, que me ajudou e que talvez também ajude as outras mães. Então, acho que isso que você falou é sensacional, da mulher ter um olhar amoroso pra si. E a pessoa aprender a descansar também, né? Uhum. Eu tenho dificuldade de descansar, não é algo natural meu. Sim. Então, assim, é claro que depende da fase da vida, mas quando a gente é muito apaixonada por trabalhar, por viver, por fazer as coisas, às vezes a gente entra tanto em flow criativo que a gente não descansa, né? Super. Então, assim, todas as vezes que eu quebro o princípio do descanso, eu entro em sobrecarga. A gente é profissional de saúde, a gente sabe o quanto o sono impacta a saúde de uma mulher. Sim. Às vezes a mulher, ela não tá estressada, ela não tá com depressão, ela tá precisando dormir. Então, o sono é um eixo regulatório do corpo. Isso, pelo menos pra mim, é uma verdade absoluta. Assim, quando eu fico em estágios que eu durmo pouco, parece que tudo piora, né? A saúde vai por água abaixo.
E quando uma pessoa está descansada, ela toma melhores decisões. Então, eu sempre digo, nunca tome decisões cansada, porque são as piores decisões que a gente vai tomar quando a gente está cansada. Então, o remédio para a mulher que tá cansada é descansar. Descansar. Descansa. Simples. E até Deus descansou no 7º dia em que ele criou a terra. Por que a gente não pode descansar? A gente pode descansar. Sim. E como que descansa? Um monte de menino em casa subindo no lustre. Pois é, eu acho que assim, são pequenas pausas. Eu acho que assim, só de você ter um respiro, que seja ali, depois que as crianças vão dormir, tomar um seu chazinho, que seja tomar um banho, mas com presença. Você é tão fofa. Ela chegou aqui e pediu chá, gente. Mas tomar um banho com presença, sabe? Assim, acho que trazer esse autocuidado, esse descanso, essas pausas de respiro que já ajudam você a, assim, dar uma carregada. Ou conversar, se você tem um parceiro, conversar. Amor, agora você fica com as crianças um pouco, eu preciso de 10 minutos para respirar. Né? Eu acho que é você encontrar uns momentos na sua rotina, essas pequenas pausas de respiro. E algo que eu oriento muito é a respiração. Porque no dia a dia, a gente não respira direito. Então, assim, trazer essa respiração consciente, que seja ali 3 minutinhos respirando de forma consciente. Isso já vai te trazer, assim, mais clareza. Isso já vai te trazer um pouco mais de respiro. Regular o seu sistema parasimpático. Trazer, né, essa autorregulação. Então, acho que é você encontrar pequenos momentos no dia que você consiga, de fato, estar presente e tirar esse tempinho pra si. Porque quando a gente é mãe, muitas vezes a gente não vai ter mesmo, assim, meia hora pra, né, fazer alguma coisa. Mas tirar esses pequenos momentos no dia. Exato. Meditação, banho quente, Sim. música que ouve, um Sim. cochilo, às vezes, de 10, 15 Sim. minutos. Se puder, uma ida ao spa. Sempre dá. Sim, Nem sempre dá. exatamente. Mas, às vezes, um cuidado de ir no salão. Então, mas eu não tenho tempo. Mas a gente tem que saber também dizer não. Exato. A gente tem que saber dizer não, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, eu não tenho tempo para nada. Mas marca um café com a amiga Seca Pimenteira e fica 3 horas conversando, entendeu? Sim. E ela não tem tempo. Mas ela quer cuidar de todo mundo e quer ser a matriarca e falar com a tia, com a avó e não sei o quê. Então, enquanto a pessoa se coloca na posição de salvadora, ela nunca vai ter tempo para ela. A vida dela vai definhar. Porque ela vai querer salvar tudo e todos, mas no mundo já veio um grande salvador, entendeu? E ela não vai conseguir ter tempo para ela, ela vai viver com a vida caótica, bagunçada, desordenada. Porque o papel de salvadora, ele é muito pesado. Então, a mulher que consegue pedir ajuda, que é difícil, né? Difícil. A mulher que consegue pedir ajuda, igual você falou, você pede às vezes pro seu marido, né? Cuida aqui pra, né? 10 minutos. Ou a mulher que simplesmente fala, olha, realmente, eu preciso de ajuda. Eu vou pedir apoio. Mas eu não tenho rede de apoio. Então, vamos criar essa rede. Mas eu não tenho dinheiro para profissional. Então, vamos tirar da sua vida aquilo que você está fazendo que não te dando dinheiro. Exatamente. E vamos fazer o dinheiro entrar. Eu realmente acredito que para tudo tem uma solução. Eu super acredito nisso também, sabe? Quando a gente quer, de fato, alguma coisa, a gente dá um jeito, né? Para isso acontecer. Não talvez nas melhores condições, em primeiro momento, mas a gente vai dando o nosso jeito para fazer aquilo. Eu tinha muita dificuldade em fazer atividade física. Esse era o meu ponto de Aquiles. Naturalmente, eu não sou uma pessoa executora, assim, tenho a tendência de procrastinar. Então, eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim, entender os meus pontos cegos, né? Aquilo que me travava, para eu conseguir, de fato, ser mais consistente, né? E tirar aquela idealização de que eu vou para academia, vou ficar 1 hora, vou fazer isso, né? Então, é aquilo, quebrar grandes tarefas em pequenas. E aí, depois, você vai dando passos maiores. Então, comecei a fazer atividade física em casa, que era o que era viável para mim, né? O tempo era 20 minutos, mas de um treino mais intenso. Então, eu fui tentando criar, né, soluções para conseguir iniciar, que seja de uma forma imperfeita, mas começar. Eu vejo que esse é um ponto muito importante para inserir hábitos. Você começar a fazer mesmo imperfeito, mesmo não sendo, né, do jeito que é para ser, e aí depois você vai
aprimorando isso Sim. e melhorando. É que toda vez que a gente vai inserir um hábito novo, vem a dor do desconforto. O novo é extremamente desconfortável. Então, eu quero reduzir o açúcar. É desconfortável. Eu quero ir pra academia. É desconfortável. Então, existe esse limiar do desconforto que a pessoa passa, mas depois fica confortável, depois fica mais fácil, né? Eu escutei uma vez no podcast que primeiro veio difícil para depois vir o fácil. Então, eu fiquei com isso muito na minha cabeça, porque de fato né? Tudo na nossa vida, primeiro é difícil, depois vem a parte fácil, né? Primeiro é difícil, depois é fácil. Eu chamo isso de primeiro jiló. Sabe o que é isso? A pessoa, quando vai comer, vamos supor que ela não gosta do jiló. Aí vamos supor que ela deixa o jiló por último. Ela come ali o macarrão, a bolonhesa que ela ama, e ela detesta jiló. Ela deixa o jiló por último. Vai ficar o amargo por último e vai ser pior. Ela já tá cheia e vai comer algo que ela não gosta. Então, se a pessoa come o jiló primeiro, ela já comeu o que ela não gosta, depois é só coisa que ela gosta. Só coisa boa. Então, quando a gente deixa a primeira tarefa, a mais importante e a pior que a gente não gosta de fazer, e a gente passa por isso, isso dá para o nosso cérebro uma sensação de que eu estou bem, eu estou aliviada, agora é mais fácil, a gente relaxa e começa a entrar no nosso flow criativo, né? A fazer o que a gente realmente gosta. E foi exatamente isso que fez com que eu adotasse o hábito de atividade física. Quando eu não gostava também de atividade física, foi a primeira coisa que eu coloquei no dia. Falei, se isso é o mais importante para mim agora, vai ser a primeira ação do meu dia, vai ser ir pra atividade física. Eu não tinha tempo. Eu não tinha energia. E nessa eu já estou há 2 anos consecutivos treinando sem parar. Pausa 1 vez ou 2 por semana. Mas eu consegui ser consistente por conta desse princípio do primeiro jiló. Sim, exatamente. E acho que assim, pro público materno, eu tento também trazer essa sensibilidade, né? Porque a gente não tem, às vezes... De fato, assim, o nosso dia às vezes é muito caótico. Vão ter imprevistos, né, com as crianças. E de fato, assim, às vezes são muitas coisas para equilibrar. E eu falo que tá tudo bem, né? Assim, você não conseguir um dia, de você falhar, porque isso vai acontecer, né? Você às vezes não vai conseguir ser constante como você era, às vezes, quando você não tinha filhos, quando era só você com você. Então, não se cobrar tanto também, né? Eu acho que entender esses momentos, porque às vezes a pessoa acontece uma coisa, não deu certo e já desiste. Então, assim, acho que ter esse olhar, né? Assim, de você, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Então, acho que ter esse olhar também para quem é mãe, porque senão a gente também se cobra demais, né? E aí as coisas não fluem, não vão para frente, porque a gente não tá conseguindo, entre aspas. Então eu tento trazer também essa sensibilidade, né, de quando não dá certo, ou de às vezes passar alguns dias não conseguindo incluir alguma estratégia. Então é meio que você ir retomando e fazendo, né, de uma forma leve também, mas com um propósito. Acho que unir esses dois. Muito bom. E vamos lá. A gente está falando aqui do mundo caótico de qualquer mulher, né? Que quer crescer, que está com o desafio do tempo, está com o desafio da rede de apoio. E agora me diz o seguinte. Quando a gente fala de mães querendo ainda serem mais saudáveis, tanto para si, tanto para casa. Sim. O que você acha hoje que mais prejudica? De hábito, eu acho que o sono é um deles. Sono, falamos aqui, né? De ser um grande vilão. É um vilão. Falta de hidratação, algo que é simples, mas que eu vejo que muitas vezes é falho. Né? Que a mulher tá tão louca ali fazendo tudo que ela esquece de beber água. Esquece de se hidratar, algo básico. Acho que respirar também é um ponto, porque na correria a gente não presta atenção nas coisas, não respira direito. Então, acho que esse é um ponto. O excesso de doces, né? Eu vejo que esse é um ponto. Ou é muito doce, ou é muito salgado. É um outro que a pessoa tem, às vezes, um desequilíbrio no consumo. E acho
Bom, acho que esses seriam os principais. E aí tem os fast foods, né? Os industrializados. Acho que a questão é mais o excesso, que acaba prejudicando, né? Não conseguindo ter esse ponto de equilíbrio. E o gerenciamento das emoções, acho que esse é um ponto também. É um ponto, né? Porque assim, quando eu era nutricionista, eu via que todo mundo sabia como emagrecer. Gente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Precisa ir no consultório? Não precisa. Mas vai. Pra pegar orientação com o profissional e se motivar. Sim. Até pra ver as questões bioquímicas, suplementos, que isso tudo é muito importante. Mas, fato de dieta, todo mundo sabe o que precisa comer pra emagrecer. E todo mundo sabe que come em excesso alguma coisa. Sim. Exatamente. Agora, por que as pessoas não emagrecem? É justamente por conta disso, né? A comida está intimamente ligada com o nosso mundo emocional. Porque a comida é uma fonte de prazer. Extremamente gostoso. Comer algo relaxa. Ou a pessoa está ansiosa quando come a comida, coloca uma nuvem na ansiedade, depois volta, né? Exatamente. Então, tem pessoas que ficam nesse ritmo. Estão ansiosas e comem. Aí, ficam felizes. Aí, a ansiedade volta e come. Então, usa comida como um remédio para a ansiedade. Ou para tristeza. Ou, enfim, são essas emoções. Ou tem gente que tá alegre, quer comer para comemorar. Tá alegre, come para comemorar. Tá triste, come para tapar o buraco. E aí, quando a pessoa tem outras práticas, não, eu tô ansiosa, o remédio não é comida, eu vou fazer outra coisa, que você falou. Eu vou respirar, eu vou meditar, ou eu vou cortar isso pela raiz, esse fato que tá me gerando ansiedade, né? Sim. É bem isso, né? E eu procuro, assim, nos meus atendimentos, eu trago toda uma avaliação. Faço uma anamnese 360 para entender os principais desequilíbrios metabólicos, os desequilíbrios hormonais. Aí, junto com a parte clínica, avaliação de exames. Então, justamente para entender a raiz desse... Pode ser até dessa compulsão ou raiz dos principais sinais e sintomas do corpo. Então, eu busco fazer toda essa avaliação que eu acho que faz muito sentido e para a pessoa... Para eu conseguir identificar esse ponto raiz e ter uma conduta mais assertiva. Né, para paciente, trazer um plano de tratamento bem estruturado, né, e a pessoa também ter um resultado que ela espera, né, e com estratégias eficazes, bem direcionada, não ficar aquele tanto de coisa também, né, para a pessoa, até porque não é sustentável. Então eu tento trazer todo esse olhar completo, né, dessa visão, tanto das emoções, né, também. E eu vejo que isso faz muita diferença. Uau! Nos resultados. Agora eu quero saber da Camila mãe. Certo. Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos? Tem quantos anos? 6, o Levi, e uma de 4, que é a Lena. Levi e Lena. Levi e Lena. Como foi pra você, assim, primeiro filho? Você tava lá, você tinha sua vida, você e o seu marido, aí veio o primeiro filho. O que mudou? Nossa, muita coisa. Acho que foi realmente, assim, um mergulho. Sabe, aquele mergulho lá no fundo que você dá, foi esse mergulho que eu senti, né? Porque quando nasceu o primeiro filho, parece que veio tudo que tava escondido apareceu, meio que isso. Então, e por isso que eu fui buscando esse autoconhecimento, pra eu poder entender, né? Porque que eu me senti, né, no primeiro filho, eu realmente, eu moro longe, né, da minha família, então acabou ficando eu e meu marido. E eu acho que eu senti mais também nesse processo, né? Porque é uma mudança muito intensa e a gente não nenhuma mulher, acho que é preparada para isso. A gente sabe na teoria, escuta às vezes pessoas nos falando como é que é, mas quando vai na prática, você sente aquele baque. E para mim foi isso, assim. Então, eu senti muito e acho que até nesse momento eu fiquei quase, assim, num quadro depressivo, quase. Mas, ao mesmo tempo também, eu acho que veio, assim, uma transformação muito grande, positiva. Assim, de trazer sentimentos que eu achava que eu não tinha, de ser mais autêntica, de eu conseguir, talvez, estar mais alegre, radiante.
eu consegui ser eu mesma. Eu acho que talvez foi isso que a maternidade me trouxe. Eu consegui ser eu mesma, porque com o meu filho eu posso ser quem eu sou, né? Posso ser, não preciso esconder nada. Então, acho que isso me trouxe, sabe? Assim, essa autenticidade e, ao mesmo tempo, essa busca por um autoconhecimento. Acho que foi, acho que foi a transformação maior, assim, como se Deus falasse, tipo, uma segunda chance pra você evoluir, sabe? Assim. Que lindo! E aí, a segunda, o que aconteceu? Na segunda, eu estava, assim, nessa busca de me cuidar mais. Porque, de fato, depois da primeira, eu não tava. Sim, cuidava, mas... no cuidado básico, né? Mas, assim, não cheguei a pegar tão firme, assim, né? Nas estratégias, entender ali o que era importante pra mim. Então, eu passei a trazer isso, né? Depois da segunda filha, esse olhar pra mim, esse cuidado... porque nesse período também eu fiquei muito doente, minha imunidade estava baixa, meu humor também, né, assim, eu vi que não tava legal. Então, na segunda filha, eu trouxe esse resgate, né, do meu cuidado, de olhar mais pra mim. Então, assim, foi muito mais leve, porque eu também já sabia o caminho. Então, foi assim, muito, apesar de ser intenso, mas foi muito mais leve, assim, eu consegui curtir mais, eu consegui aproveitar mais. E então foi bem diferente as duas experiências. Uau! Então cada filho é um capítulo é um livro diferente, né? É um livro diferente, exatamente. Cada livro cada filho é um livro diferente. Sim. E o que você diria hoje, para as mulheres que estão quase surtando na maternidade, porque não estão dando conta, cada filho é de um jeito. E 2, para as mulheres que querem ter filho e têm medo. Que tem muitas mulheres que assistem a gente que querem ser mães, mas ao mesmo tempo tem medo. Será que minha vida vai mudar muito? Será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo que eu quero? Bom, sobre, né, esse conselho para quem tá surtando. Acho que primeiro a gente vai surtar em alguns momentos, né? Acho que assim, não é que é irreal, mas na maternidade acontece muitas vezes a gente ter os momentos assim que realmente a gente, como todo ser humano, a gente vai ficar estressado, a gente vai, né, ter os nossos momentos, mas acho que principalmente aquilo, se acolher, entender pontos que talvez porque assim, cuidados básicos, quando a gente não tem esses cuidados básicos, a chance da gente surtar é maior. Então, se você não tá dormindo direito, se você não tá bebendo água, se você não tá comendo direito, se você não tá nem conseguindo tomar banho, então, isso vai ser um gatilho para você surtar, porque aquela base que você precisa ter de cuidados básicos, você não tá tendo. Então, acho que isso é um ponto. Olhar como é que tá esses cuidados básicos. E, segundo, acho que é ter esse olhar de compaixão, de amor e trazer, acho que buscar sim esse autoconhecimento, porque quando você se conhece, você sabe muito bem aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles, né? Então você vai entender aquilo que te tira do sério, aquilo que, nossa, acho que isso daqui tá no meu limite, eu vou precisar fazer isso. Então você consegue ir gerenciando melhor, né? Toda essa demanda que é a maternidade. E segundo, para quem quer ser mãe, não pensar demais. Porque se a gente começa a pensar demais, começa a idealizar, começa a querer tudo perfeito, a gente nunca tem. Porque na nossa vida, nenhum momento vai estar totalmente perfeito. Né? Então, esse é um desejo que está dentro de você, ir sem pensar demais. Porque depois que a gente tem, acho que é o nosso maior presente, o nosso maior legado. Então, apesar de todos os desafios, é algo que vale muito a pena, assim, viver essa experiência. Então, acho que seria isso. Uau, hein? Uau, viver essa experiência. Eu acredito que tem algumas formas da gente sair de crises, né? De momentos na vida que estão difíceis, né? Seja porque aconteceu algo de muito diferente, seja porque um filho veio ao mundo, seja porque está numa situação de trabalho difícil. Então, a gente começa primeiro nesse caso de maternidade, acredito que
olhar para as nossas origens, né? E restaurar a relação com mãe e pai é muito interessante. Eu acho que quando uma pessoa se coloca como mãe, ela vai pensar muito na forma como ela lidava com a mãe dela. Muito, né? muito. E tudo que tá muito travado na nossa vida, quando a gente revisa isso, não que eu acho que a gente tem que ficar olhando para trás e ficar preso, sabe? Mas se fazer a reflexão, eu tô carregando, eu tô repetindo algum comportamento da minha mãe ou do meu pai que eu não gostaria de repetir, ou existe algum comportamento que eu gostaria de repetir aqui nesse caso? Então tem isso da gente olhar para trás e rever nossas origens. E tem o do agora, sabe? Então, a maior parte das pessoas ficam muito focando qual problema tem agora, qual que é o meu problema da vez. E aí, quanto mais a gente foca em problema, mais problema aparece. E diante do turbilhão, quando a pessoa pensa assim, quem é que eu quero ser? Qual é a vida que eu quero ter? Então, a maior parte das pessoas não tem clareza da vida que quer ter. Não tem clareza de quem elas são. E as pessoas são muito mais fortes do que elas imaginam que são. Eu tenho muito mais coragem dentro de uma mulher do que ela acredita. Tem muito mais força, tem muito mais amor. Então, quando ela para de olhar para a realidade de uma forma de ver só os desafios e começar a pensar em solução, qual é a solução para isso? Então, assim, existe essa visão mais prática da vida. Eu fui criada dessa forma. As mulheres da minha família eram assim, minha avó, minha mãe, eu, minha irmã. Então, uma visão muito prática de vida. Ok, não pode, isso aqui não tem como resolver, mas o que a gente pode fazer no lugar? Qual que é a solução? E isso já deixa toda a vida muito mais leve, né? Quando a gente começa a ver o que pode dar certo, qual a solução, qual é a forma de resolver, a vida vai passando e a gente consegue ter uma vida mais leve. Eu acredito que é bem isso, assim, para ter uma vida mais leve. Leveza. Isso, acho que por muito tempo também, por muito tempo, até um tempo atrás, não é tão distante, eu vivi minha vida tentando me encaixar muito. Assim, me encaixar, às vezes, no ambiente, me encaixar no momento, de acordo com as pessoas. E eu fui perder um pouco da minha autenticidade, né? Então, eu acho que é isso, é trazer esse olhar para si, vocês colocar como centro, mas não com egocentrismo, mas assim, se priorizar também, porque no final, se você fica, né, nisso, tentando se encaixar, tentando agradar sempre, isso no final te machuca muito, não te faz bem. Então, assim, eu fui trabalhando isso, de conseguir me desapegar mesmo dessa versão minha, né, de conseguir ter esse olhar mais amoroso comigo mesmo, né, e aprender a dizer não, né, trazer esse olhar também interno de como tá a minha vibração, né, eu acho que isso foi um ponto muito importante, assim, eu vi eu acho que foi até um podcast, algo que eu vi que ela falava, Camila Vieira, como tá seu coração hoje? E isso é algo tão simples, mas que te toca tanto por dentro. Tipo assim, como tá seu coração hoje? E às vezes nosso coração, no fundo não tá bem, né? No fundo tá com um monte de coisinhas ali, né? Que tava te bloqueando. Então essa pequena pergunta traz tanta coisa. E isso eu carreguei pra mim, sabe? Assim, nossa, como tá meu coração hoje? Como que tá? E aí isso acho que traz uma nova forma, né? Da gente poder olhar as coisas, olhar o mundo. Exato, essa pergunta de como tá o coração é bem interessante. Assim como está o coração da pessoa, a gente consegue ver o mundo de pensamentos dela, né? Porque as nossas emoções, o coração, metaforicamente, são as nossas emoções, certo? Sim. E toda emoção vai derivar de um pensamento, consciente ou subconsciente. Sim. Então, quando eu entendo como está o meu estado emocional, eu vou entender como está o meu estado mental. E tudo começa pelo pensamento. Então, o simples fato da pessoa começar a pensar diferente, trocar os pensamentos de eu não dou conta, eu tô cansada, eu tô velha, não dá mais pra mim, ou é só problema, é só caos, ninguém me entende, não tenho rede de apoio. Então, sair dos pensamentos negativos
e já começar a pensar em pensamentos de solução, que eu chamo de perguntas de expansão. Quem pode me ajudar? Como eu posso resolver esse problema? Como que eu vou encontrar saída nessa questão? Como que eu posso me sentir melhor hoje? O que eu posso fazer de diferente para mim hoje? Só isso já começa a mudar. Sim. E também, né? Tudo que você já falou, que é muito interessante, que é não se cobrar tanto, não se culpar, saber perdoar as pessoas. Sim. Então, às vezes a pessoa, Exatamente. ela, sabe, é um caos de mágoa ambulante, né? Então, tá sempre com muitos ressentimentos, tá muito ressentida porque o que fizeram. Ninguém é bom o suficiente para atender as expectativas daquela pessoa, ela tá sempre frustrada com o mundo. E daqui a pouco vai ter só mais um na fila para frustrar, porque ela tá sempre frustrada. Então, isso de esvaziar o coração, perdoar as pessoas, liberar as pessoas do nosso coração, né? Que nos fizeram mal. Ou que não fizeram, mas a gente de alguma forma tinha outras expectativas com essa pessoa. E isso faz bem pra gente mesmo, né? Exatamente, faz muito. Eu era essa pessoa ressentida, assim, sabe? E eu acho que a partir do momento que eu consegui entender, porque a questão é você conseguir trazer pra sua consciência isso, né? Que às vezes a gente tá ali vivendo e nem tá percebendo. Então, acho que liberar isso, sabe? Você tá com o coração leve, você tá... acho que isso faz muita diferença. Quando você traz pra consciência, percebe, muda... Sim. Uma das maiores vilãs dos últimos tempos é a mágoa. Pessoas que estão magoadas, elas não vão para frente. Pessoas que carregam ressentimentos, mágoas. A mágoa é uma água ruim dentro do próprio corpo. Então, o rio de água viva não flui. A pessoa que está magoada, ela está intoxicada. Como que eu vou ter ideias geniais? Como que eu vou ter criatividade? Como que eu vou ter energia para fazer as coisas se eu tô cheia de entulho dentro do meu coração? Lixo, raiva, rancor, ódio, amargura, tristeza. Então, mas fulano não merece, fulano errou comigo. Por que eu atraí esse fulano pra minha vida? Por que eu permiti que ele fizesse isso? Como eu posso agora ser uma pessoa que tem critérios mais claros de alianças para não deixar pessoas assim mais acessarem a minha intimidade? Porque eu também já fui esse tipo de pessoa que ficava falando, porque fulano fez comigo, porque fulano não cumpriu com tal coisa, porque fulano... Tá, mas enquanto eu não mudar, os fulanos vão continuar se repetindo na minha vida como personagens, até que eu me transforme, até que eu mude a minha postura. Então, isso tudo é postura e posicionamento com a vida, né? Exatamente. E acho que... Bom, acho que a vida vai nos mostrando isso, né? E muitas vezes a gente não enxerga, né? E vai repetindo até a gente conseguir... Até a gente mudar. E quando a gente muda, a nossa realidade muda. Isso é incrível, né? Exatamente. Camila, estamos quase chegando ao fim. Eu gostaria que você dissesse, tipo assim... Se hoje você estivesse aqui e tivesse alguma mãe que, se te escutar, a vida dela vai mudar. Quais seriam, assim, os três maiores recados que você poderia dar para uma mãe que tá em casa, ela tá mal, de repente o casamento não tá muito bem, o filho tá comendo mal, ela tá com uma baixa autoestima. Se você pudesse dar uma corda e falar 3 coisas, assim, que entrassem dentro do coração dessa mãe para ela mudar, o que você falaria? Acho que eu vou pensar um pouquinho, pode? Vai pensando. Mas olha, uma coisa que eu realmente falaria foi algo que eu aprendi com a minha mãe. Então, assim, a minha mãe sempre falava que para tudo tem um jeito. E sempre fala. Para tudo tem um jeito, para tudo tem um jeito. Então, assim, a minha mãe foi uma mulher que sempre trabalhou, deu conta dos 3 filhos. E ela sempre foi muito apegada com Deus, sabe? Então, assim, colocava a gente para fazer visualizações nos momentos mais difíceis. Então, eu cresci acreditando que para tudo tem um jeito. Eu diria isso para qualquer mulher que tá aqui assistindo a gente. Para tudo existe um jeito. Você cria a sua realidade. E a gente tem esse poder de, sim, reivindicar o direito de ter uma vida mais feliz e mais leve. Sim, eu
Também acho, concordo plenamente. E também, nessa mesma linha, pensar que depois da tempestade sempre vem a calmaria, né? Então, por mais que esteja difícil agora, por mais que esteja desafiador, às vezes a gente não consegue enxergar uma solução ou uma saída. Eu passei por muitas coisas que eu achava que seria para sempre. A gente tem duas certezas. Nenhuma tempestade dura para sempre e nenhum dia de sol também dura para sempre. Os dois. E a vida é cíclica. Exatamente. Então, toda fase passa. As fases passam, você fica. Nenhuma tempestade dura para sempre. Então, vai sim, vai vir o sol, vai vir o arco-íris, vai vir o dia bom. E o dia mau vai existir também. E o dia mau vai existir para que a gente forje nosso caráter, forje nossa maturidade, para que a gente cresça por dentro e por fora, para que a gente desenvolva habilidades, virtudes espirituais, como a fé, como a esperança, e que a gente possa realmente entender isso, lembrar que todo dia mal tem seu fim, toda fase passa, mas existem coisas que são eternas, e quando a gente põe os olhos nas coisas eternas, a gente permanece. Sim, é isso, acho que bom, aproveitar essa jornada. E... acho que até me perdi. Tava falando que passou por fases difíceis? Isso, teve sim, né? Então, tem momentos que a gente não consegue, né, enxergar ali uma saída, uma solução. De fato, a maternidade nos traz muita essa intensidade na vida. Mas é isso, são fases. Eu vejo que é muito da gente conseguir curtir cada momento, por mais perrengue que seja, por mais desafiador que seja, trazer esse olhar leve, né? Trazer esse olhar de leveza e também ter esse olhar para você, né? Esse cuidado, que eu vejo que faz muita diferença, porque quando a gente tá bem, todo o resto fica bem, né? Então, acho que nós mulheres temos esse dom, né, esse meio que um poder de uma forma positiva, né? Então, acho que esse cuidado com nós mesmas vai fazer com que o resto esteja, porque muitas vezes eu vejo assim, igual você falou, a mãe vem buscar para o filho um cuidado, mas é você, às vezes a mãe que está precisando de um cuidado. Então, é trazer esse olhar também para si, esse olhar amoroso, esse olhar de cuidado, se priorizar e não achar que isso é ser egocêntrico, né? Então, trazer esse olhar de autocuidado mesmo. Uau! Você falando de tempestade, passou por tempestades. Você sabe que as tempestades nos ensinam a parar? A primeira vez que eu fui dirigir era o carro da minha mãe, ele não tinha seguro. Então, eu estava muito com medo, porque não podia acontecer nada com aquele carro. E eu lembro que eu ia para a faculdade de nutrição, né? Então, e era mais ou menos 1h30 de distância de carro. E aí eu fui, ok. Na volta, começou a cair uma tempestade, eu não conseguia ver. Sabe aquela tempestade quando a gente tá dirigindo, que a gente não vê um palmo à frente? Sim. E era uma estrada que os carros passavam a 85 km por hora. Eu fui ficando muito nervosa. Eu realmente estava, literalmente, na tempestade. E quando eu fui passar um viaduto, o carro quase caiu do viaduto. Nossa. E era a primeira vez que eu tava dirigindo sozinha, assim. Meu Deus. E eu lembro que eu comecei a me tremer, eu comecei a perder o governo do carro. Nossa. E eu ficava, será que eu continuo, será que não? Sim. Eu sei que eu coloquei o carro assim pro lado, parei. Sim. Respirei, falei... Quando eu fui ver... Naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha... Eu pensava, aonde é que eu tô? Não sei onde eu tô, tava atordoada. Porque... Não sei onde é que eu tô, o celular acabando bateria, o que eu faço? E às vezes existe muito poder em fazer nada. Sim. Existe muito poder em fazer nada. E foi aquilo que eu fiz, nada. Eu fiquei ali no carro meia hora, esperei passar, passou. Daqui a pouco a chuva parou. Daqui a pouco eu voltei para casa, encontrei o caminho
Tá, foi um percurso que em 1h30 eu podia ter feito, eu fiz em 3, 4 horas. Uhum. Mas passou, Sim. sabe? E existem situações na nossa vida que a gente quer resolver tudo toda hora e fazer tudo, sabe, sair logo. Exatamente. E às vezes isso de parar, pausar, Exatamente. espera, o tempo muda, a estação vira. E daqui a pouco o que tá difícil de ser enxergado, a pessoa vai conseguir enxergar, né? Sim, exatamente. E pra mim também, nessa vida, né, profissional, eu me peguei muitas vezes ultrapassando o meu limite, né? Querendo ir logo, ou querendo fazer muita coisa. E isso me gerou, assim, quase... Não foi um burnout, mas assim, isso gerou uma exaustão, sabe? Uhum. E de fato, a gente precisa aprender a ter pausas, aprender até onde a gente consegue ir, os nossos limites, para que a gente consiga sustentar, né? E não entre nesse pico de estresse, de ansiedade. Então, nessa jornada de mãe profissional, eu consegui trazer esse equilíbrio, né? De não ultrapassar o meu limite, entender ali até que ponto eu consigo ir para que as coisas fiquem mais equilibradas, né? Então, entender esse ponto também, eu acho que é um ponto fundamental no caminho mesmo de autocuidado também, né? De você conseguir saber pausar, como você Saber falou. pausar. Camila, foi uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar um pouco do seu bastidor. Sim. Falamos aqui de maternidade, de alimentação, de mulheres que querem se cuidar, de como lidar com as tempestades da vida. Parabéns por toda a sua experiência, por estar firme e forte, por estar hoje ajudando tantas mulheres, por ter construído uma carreira tão sólida aí ao longo dos seus 10 anos. E que venham novos 10 anos muito mais incríveis, que você possa ajudar cada vez mais as mães e as mulheres a terem mais saúde e mais paz também no bastidor, tá bom? E quem quiser te encontrar para buscar um atendimento com você ou conhecer o seu trabalho, como a pessoa te encontra? Bom, atualmente eu tô mais no Instagram, então é @camilanacal.nutri, e lá eu tento compartilhar ali um pouco nos stories, no feed, conteúdos, né, que possam ajudar vocês a terem mais saúde, buscar esse autocuidado. Muito bem, Camila, muito obrigada. Esse foi o Dona Cast de hoje. Você que está aqui, compartilha se esse material te edificou, compartilha com outra mãe, compartilha com uma amiga, compartilha com outra dona. E vamos juntas. Lembre-se, toda tempestade tem seu fim. E nos vemos no próximo Dona Cast.